Deus vai falar contigo. Amém? Quem está animado para receber a palavra do Senhor, dá um glória a Deus. Quem está com fome e sede, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler com você Marcos capítulo 9, do verso 14 em diante. Marcos 9, do 14 em diante, diz assim a palavra de Deus: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu vou ler de novo para você pegar, dar um glória a Deus nisso aí. E disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos deles dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aí. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, Senhor, aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus eu te peço, alcança cada coração, cada mente. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir, ó Pai, aquilo que vai ser dito aqui. E Pai, que o Senhor possa encher as nossas vidas, ó Deus, com essa palavra. Eu tenho aqui, Pai, apenas 5 pães e 2 peixinhos para poder oferecer para essa igreja, mas o Senhor é poderoso para poder multiplicar e alimentar todos que estão aqui presentes. Então, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, traz ao Pai algo sobrenatural sobre nós, traz o teu poder sobre as nossas vidas. Nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de acusação, todo espírito de afronta. Nós repreendemos todo o principado, toda potestade que possa querer tirar a atenção, tirar o foco dos meus irmãos, mas que nós possamos, ó Pai, aqui nessa noite, ouvir apenas a voz do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Fica à vontade no nosso meio, Senhor, e faz como o Senhor determinar e como o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Querido, para a gente poder entender o texto, a gente precisa entender o contexto, amém? E o que estava acontecendo aqui? Vamos voltar um pouquinho, para você poder saber o que estava acontecendo. Jesus, ele estava no Monte da Transfiguração. O que é isso, pastor? É aquele monte em que Jesus, ele sobe, a glória de Deus se manifesta, aparecem ali 2 homens, Pedro, entendendo ser Moisés e Elias, ele acorda porque ele estava meio dormindo,
Meu irmão, Jesus estava ali tendo um momento particular, a glória de Deus inundando, a glória de Deus se manifestando no local, o poder tomando aquele monte. Eu acho que era palpável, era visível o poder de Deus acontecendo ali. E o que os discípulos estavam fazendo? Alguns discípulos, né? Pedro, Tiago e João. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. É o que acontece no culto hoje. A glória de Deus descendo, o poder manifestando, o sobrenatural acontecendo, e alguns irmãos cochilando e dormindo. Pastor, e aí? Meu irmão, daqui de cima vê tudo. Eu vejo você dormindo, eu vejo a sua esposa te cutucando, acorda, pare de dormir. A gente vê tudo, meu irmão, daqui de cima. Mas é o que acontece. Então, meu irmão, até aqui tudo normal, amém? Até aqui nada mudou até hoje. A glória de Deus se manifestando e alguns dormindo, né? Mas Pedro acorda despercebido, os discípulos acordam, né? Mas Pedro é mais para frente, eles acordam despercebidos, acordam meio assim, sem entender. E Pedro logo tem uma ideia: já sei, vamos construir 3 tendas, vamos construir 3 barracas aqui nesse monte. Vamos construir uma barraca para Jesus, uma barraca para Moisés e uma barraca para Elias. Querido, mas Pedro ele errou. Por quê? Porque ele estava dormindo. Por que ele errou, pastor? Porque, meu irmão, Jesus é o rei, amém? Quem crê que Jesus é um rei? E para um rei, meu irmão, não se dá barraca, para um rei se dá palácio. Para um rei você não oferece tenda, para um rei você oferece castelo, você oferece um palácio para ele. Pedro ali meio assim, não, vamos construir tenda. Meu irmão, não dá, meu irmão. Ele estava oferecendo para Jesus uma coisa que Jesus não merecia. Jesus merece um palácio, ele não merece, meu irmão, uma barraca. Você ouça, você só oferece para Jesus algo que você não devia oferecer se você ficar despercebido no culto. Toda vez que você fica despercebido no culto, todas as vezes que você não presta atenção naquilo que Deus está fazendo, todas as vezes que você não presta atenção no mover, todas as vezes que você não presta atenção no andar da nuvem, no andar da coluna de fogo, todas as vezes que você não presta atenção, você não vê aquilo que Deus está fazendo, você não se atualiza espiritualmente, meu irmão, todas as vezes você oferece para Jesus aquilo que você não devia oferecer. Pastor, então para me oferecer algo para Jesus eu preciso fazer o quê? Prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. Nesses dias Deus está fazendo algo, você precisa prestar atenção nisso, meu irmão. Se você estiver lá no passado ainda, se você estiver agarrado lá atrás ainda, você vai continuar oferecendo para Jesus o que você oferecia no passado. Mas Jesus está falando com você: ei, já acabou o tempo de barraca, agora é palácio. Já acabou o tempo de tenda, agora é castelo. Por que você está oferecendo o que está lá atrás ainda? Meu irmão, a gente tem que oferecer aquilo que Jesus merece, aquilo que Ele merece. Amém? Então se liga, fica ligado naquilo que o Senhor está falando, fica ligado no culto, fica ligado naquilo que está acontecendo, no mover que está acontecendo. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus então ele desce e ele chega, ele sai do culto, né? Ele estava lá no culto junto com Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias. Ele estava lá no culto, e aí ele sai do culto, ele desce, ele vai embora. E quando ele chega lá embaixo, lá no fim do monte, ele encontra 3 tipos. Primeiro tipo que ele encontra são os seus discípulos. Segundo tipo que ele encontra são os religiosos, que estavam ali falando na cabeça dos discípulos. E quem mais ele encontra? Ele encontra um demônio ou um endemoniado. Ele encontra esse pessoal. Que demoniado, pastor? Um menino. Eu estou falando com você de uma criança ou um adolescente. Eu estou te falando de um menino que estava endemoniado. Um menino. E a multidão, ela estava discutindo, vendo aquele menino endemoniado. A multidão estava discutindo com os discípulos, os religiosos estavam discutindo com os discípulos: vocês não andam com Jesus? Vocês não andam perto dele? Vocês não estão o tempo todo perto dele? Vocês não ficaram? Por que esse demônio não sai? Olha a afronta. Você não anda com esse? Por que o demônio não sai? Vocês não conseguem fazer nada. Vocês não podem fazer nada. Meu irmão, talvez você já sofreu essa afronta. Quem aqui nunca, né? Você converteu e as pessoas falam com você: você não é crente? Você não é crente? Você não faz? Você não vai na igreja todo domingo? Você não dá seu dízimo para o pastor? Você não está direto lá na igreja? Você não está em todas as coisas que a igreja faz? Por que a sua vida continua do mesmo jeito? Estou contando a história de alguém aqui, hein? Estou falando o que alguém aqui está ouvindo.
talvez da sua família, talvez hoje no jantar de domingo, lá sentado na mesa da sua família. Ué, você não virou crente? Por que a sua vida não mudou? Você virou crente? Por que você ainda não conseguiu ter sua casa nova? Uai, agora você não é crente? Você não anda junto com os crentes para baixo para cima? Você não anda com os crentes para todo lado? Por que não mudou nada na sua vida? Afrontas, é isso que estava acontecendo. Quantos aqui já passaram por isso? Quem já passou por isso? É ruim, não é? A gente sente, como que você se sentiu? Como que você se sentiu? Acuado, sim ou não? Quem mais que você se sentiu? Vamos lá, me ajuda. Como? Acusada. Quem mais? Intimidada, impotente. A gente se sente assim, meu irmão. As pessoas vão falando. Você não é crente? Você não vai na igreja? O que você estava fazendo na igreja domingo? Por que você fez isso? Meu irmão, e aí, o que acontece? O que acontece nesse exato momento? Enquanto eles estavam lá acusando os discípulos, falando os discípulos, nesse exato momento, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, eles param de acusar e a Bíblia fala que todo mundo vai até Jesus e volta os olhos para Jesus. Jesus apareceu para quê? Para socorrer eles. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre o Deus que te socorre. O Deus que socorre. Esse Deus que está aqui dizendo para você, nesse tempo de afronta, nesse tempo de angústia, nesse tempo que você se sente acuado, impotente, nesse tempo que você se sente acusado, Deus está dizendo, eu venho e eu vou te socorrer. Eu falo com você sobre isso. O Deus que socorre. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Ele chega, Jesus chega, e quando ele chega, ele já vai perguntando, ele já vai chegando para o pai e falando, quanto tempo que essa criança está desse jeito? Aí o pai explica, Jesus põe a mão na cabeça desse menino, expulsa o demônio, sai demônio imundo, sai demônio surdo, sai demônio mudo. O demônio sai, porque ele tem que sair, sim ou não? E Jesus vai para casa. E aí lá na casa, os discípulos perguntam para ele, por que com a gente ele não saiu? Por que a gente pôs a mão e mandou sair e a gente não conseguiu? Por que a gente não, essa é a expressão que eles usaram, por que nós não conseguimos? Meu irmão, existem 3 coisas que o crente precisa saber fazer. E se você não sabe, meu irmão, você precisa aprender. Só quem é crente em Jesus, dá um glória a Deus aí. Se você é crente, tem 3 coisas que você precisa saber fazer. Não dá para escapar. Primeira coisa que você precisa saber, pregar o evangelho. Meu irmão, todo crente tem que saber pregar o evangelho. Não existe um crente que não sabe pregar o evangelho. Você tem que falar do amor de Jesus para as pessoas. Você tem que falar daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que Deus fez. Você precisa aprender a pregar o evangelho. Pastor, eu não sei aprender a pregar o evangelho. Mas você precisa aprender, meu irmão. Outra coisa que todo crente tem que saber, expulsar demônio. Você tem que saber expulsar demônio. Como é que vai ser? Pastor Rodolfo, oi, manifestou um demônio aqui na minha casa, vem aqui expulsar o demônio. Olha, hoje eu não posso, eu estou em Orlando. E aí, como é que você vai fazer? Como é? Pastora Amélia, Pastora Amélia, corre aqui em casa, manifestou o demônio. Pastora Amélia vai falar, hoje eu não posso, estou em Dubai. E aí? Vai sair ligando para os pastores, todos esses pastores, tudo estiver longe. Não expulsa, tranca a pessoa dentro de casa. Eu e a Marcela já passamos isso lá em Canandaí. A pessoa ligou para a gente, vem aqui tudo, a gente chegou lá, a pessoa estava do lado de fora com a casa trancada. Aí, você lembra daquela casa descendo, queimou? Aí eu peguei e falei assim, como assim? Pastor, eu não sei expulsar, eu não sei falar para poder sair. Eu fiquei com medo, tranquei ele lá dentro, deixei ele manifestado até você chegar. Meu irmão, você tem que aprender a expulsar demônio. Pastor, mas eu não sei expulsar demônio. Aula básica de expulsar demônio, meu irmão. Bota a mão na cabeça da pessoa e fala, sai em nome de Jesus. Se é demônio, tem que sair, porque é em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho autoridade. Já foi te dada a autoridade. Você pode botar a mão e falar, sai em nome de Jesus. Ou então faz igual o Fábio, né, Fábio? O Fábio ameaçou. O Fábio foi expulsar demônio e falou, sai, não saiu. Ele falou, sai, não saiu. Ele falou, se não saiu, eu vou chamar a pastora Amélia. Você resolve. Irmão, mas você tem que saber expulsar demônio. Todo crente tem que expulsar demônio. Amém?
Terceira coisa que todo crente tem que saber: orar por cura. Orar por cura por enfermos. Chegar para o enfermo, botar a mão nele e falar: seja curado em nome de Jesus. Virar para o paralítico, orar e falar: anda em nome de Jesus. Pastor, mas se eu orar e não acontecer, querido, não é vergonha para você. Você está orando em nome de Jesus. Se é para ser curado, Jesus vai curar. Se não é, Jesus não vai curar. Cada um tem um propósito, meu irmão. O que a gente tem que fazer é orar e clamar por cura. É isso que a gente tem que fazer. Tem outras coisas que a gente precisa fazer, mas essas três, meu irmão, são coisas básicas de todo crente. Pastor, mas por que eu tenho que aprender? Porque é uma ordenança. Jesus falou: vão por todo mundo, preguem o evangelho, liberte os cativos, ore, expulse demônios e cure os enfermos. É uma ordenança. Esses três são uma ordenança. Jesus mandou você fazer isso. Então todo crente tem que saber fazer isso, no mínimo. Agora, o que acontece quando você tenta fazer e não consegue? Como é que você se sente? Mais uma vez: chateado, triste, impotente, acuado, não consigo, e agora? Envergonhado. Como que eu vou fazer? Como que você se sente? Tentando fazer o que Jesus mandou você fazer e você não consegue. Como que você se sente? Esse é o cenário. É esse cenário que estava acontecendo. Os discípulos tinham sido enviados. A Bíblia fala no livro de Marcos que Jesus virou para os discípulos e falou: vão de 2 em 2, porque eu lhes estou dando autoridade para vocês expulsarem espíritos imundos. Então vão de cidade em cidade, de 2 em 2, e expulsem os espíritos imundos. Jesus deu uma autoridade, mas agora eles estavam fazendo aquilo que Jesus falou, mas não estava dando certo. Eles estavam obedecendo Jesus, mas não estava acontecendo. Querido, fique tranquilo. Quando Jesus mandar você fazer algo, faça. Porque o mesmo Deus que te envia é o Deus que te socorre. O mesmo Deus que fala para você fazer é o Deus que vem ao seu socorro quando não dá certo. O mesmo Deus que fala faz é o mesmo Deus que, quando as coisas não estão acontecendo, Ele vem e fala: eu estou contigo, e você não vai ficar envergonhado. Não estava acontecendo. E aí, entre tudo isso, no meio disso tudo, ainda tinha a incredulidade do pai da criança. Não, pastor, ele cria. O que ele fala com Jesus? Eu creio. Me ajude a crer. Me ajude a vencer a incredulidade. É o que ele pede para Jesus. Eu creio, me ajuda a vencer a incredulidade. Então, além dos discípulos não estar conseguindo fazer, eles tinham que enfrentar a incredulidade do pai da criança. Eles tinham que enfrentar os religiosos em volta deles, falando na cabeça deles sem parar, o tempo todo. Eles não conseguiam fazer o que Jesus mandou. Eles não conseguiam fazer o que Jesus falou para fazer. Ah, meu irmão, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu estou pregando para você que pensou em parar. Eu estou pregando para você que falou: eu vou parar tudo, eu vou largar tudo, porque você acha que está tentando fazer e que não está dando certo, porque você acha: eu estou tentando, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu tento não dá certo, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Eu estou pregando para você que está pensando em parar, porque tudo aquilo que Jesus te manda, você vai lá fazer e parece que nada dá certo. Você até tenta, mas não dá certo. Eu estou pregando para você nessa noite. Estou pregando para você. Você que fala: eu queria jejuar mais, eu queria orar mais, eu queria pregar mais. Eu estou pregando para você que fala: eu queria, mas eu não consigo, porque tudo que eu tento não dá certo. Querido, e aí eu já abro para você um parênteses. Porque se você quer jejuar mais, você precisa jejuar mais. Eu quero jejuar, mas quando chega o jejum anual de 40 dias no meio do ano da igreja, você fala: não vou jejuar dessa vez não. Eu quero jejuar mais, mas quando chega o jejum no final do ano da Global, você fala: não vou jejuar não. Eu quero pregar mais, mas está aí o carisma, você fala: não vou fazer carisma não. Meu irmão, você tem que fazer o carisma. Quer pregar? Faça o carisma, receba conhecimento, aprenda daquilo que o Senhor está trazendo para você, receba daquilo que o Senhor está trazendo para você. Pegue as armas que o carisma te entrega, pegue as armas que o carisma ele entrega nas suas mãos e fala: pronto, agora eu estou armado, eu estou preparado, e agora eu vou para cima, eu vou pregar, vou falar do amor de Jesus, porque agora eu tenho o básico para poder falar daquilo. Vai para cima, meu irmão, carisma vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Está aí, o carisma já está acontecendo.
Já estão abertas as matrículas do Carisma Master aqui na Lagoinha Lafayette. Meu irmão, vai para cima, em nome de Jesus. Eu quero orar mais, pastor, mas eu não consigo orar mais. Mas você não vem na intercessão? Tem a consagração terça a sexta. Está tendo a intercessão, você não vem? Como que você quer orar mais? Então você tem que fazer por onde também, meu irmão. Amém? Quem está comigo, diga amém. Jesus então ele desce do monte, no exato momento em que os religiosos começaram a oprimir os seus discípulos. No exato momento em que o demônio não queria obedecer a ordem que os discípulos estavam dando. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. o tempo mudou. Era naquele tempo que aconteceu isso. Agora o tempo é outro. O tempo mudou, mas eu vim dizer para você, Jesus não mudou, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é para sempre, meu irmão. Ele é eternamente. Se Jesus ele veio socorrer os discípulos, Jesus está aqui nessa noite, e Ele está dizendo: basta, acabou a afronta na tua casa, acabou a afronta na tua família, acabou a afronta no teu ministério, acabou a afronta no teu emprego. Jesus está descendo aqui dizendo: eu vou socorrer você. Jesus está falando com você: manda a afronta embora, porque ele já chegou, meu irmão, e quando Jesus chega ele te socorre. Manda a afronta embora. Dá tchau para a afronta, fala tchau afronta. Fala tchau, querida. Se você quiser falar o nome da afronta, pode falar, tchau. Não fala sogra não. Sua sogra é uma benção. Amém? Jesus, eu vim falar com alguém. Jesus está vindo te socorrer. Se você crê nisso, fala com pelo menos uns 5 aí perto de você. Bate na mão de uns 5 aí e fala com ele: Jesus está vindo te socorrer. Jesus está vindo te socorrer. Jesus está vindo te socorrer. Ei! Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior nessa história. Se são os demônios ou os religiosos. Que é complicado, né? Demônio, você bota a mão na cabeça e fala sai. Ele tem que sair, o religioso. Religioso. Você tem que mudar, você tem que parar de ser religioso. Eu não sou religioso. Então, querido, eu não sei o que é pior aqui. Não sei se é o religioso ou se é o demônio, mas uma coisa eu sei: Jesus vem. Seja porque demônios estão afrontando, seja porque pessoas estão te afrontando, Jesus vem. Isso eu tenho certeza. Como é que você sabe disso, pastor? Meu irmão, eu já sofri muita afronta. Já sofri muita afronta, já passei por muita afronta. Mas sabe o que eu aprendi nesse tempo todo? É que toda afronta, quando ela chega, ela já chega com o tempo determinado de ir embora. Toda afronta, quando ela vem, Jesus ele já fala: tem a data certa, na data certa eu vou descer e vou te socorrer. Então aguenta, fica firme, porque essa afronta está vindo, mas ela precisa ir embora. Pastor, como é que o senhor sabe isso? Porque a palavra me garante isso. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, querido, clama ao Senhor hoje, clama a Ele hoje, e Ele vai vir ao teu socorro. Pastor, como que eu clamo? Levanta a tua mão e fala: Deus, me socorre. E Ele vai vir, querido. É só você clamar. Não tem demônio que permaneça quando Ele vem. Levanta a tua mão que eu estou profetizando. Não tem desafio que permaneça quando Ele vem. Não tem doença que permaneça quando Ele vem. Não tem enfermidade que permaneça quando Ele vem. Não tem muralha que permaneça quando Ele vem. Não tem dívida que permaneça quando Ele vem. Você só precisa clamar: Deus, me socorre. Querido, nesses dias você será surpreendido por Emanuel, a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus na tua família, a presença de Deus na tua casa, o Deus presente que vai te socorrer. Se você quer dar um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Ele está vindo te socorrer. Ele está vindo, meu irmão. Cadê a igreja que está esperando por Ele? Cadê a igreja que está esperando pelo quarto homem da fornalha? Cadê a igreja que está esperando pelo Deus que fecha a boca de leão? Cadê a igreja que está esperando pelo Deus que abre o mar vermelho? Cadê a igreja que está esperando o Deus que João viu em Patmos? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia!
Oh, se for aplaudir, aplaude mais forte que é para Ele, querido. Libera um brado de adoração, um brado de louvor. Aleluia! Agora, o que estava em jogo ali nessa história, meu irmão? Não era só discípulo, não. Os discípulos não conseguiram, meu irmão. Os discípulos não eram o problema. O que estava em jogo ali era uma criança. Era um menino. Nessa história aqui, tem uma criança, tem um adolescente, tem um menino. E tem um pai. Um pai que estava vendo o seu filho passar pelo que estava passando. Um pai que estava vendo aquilo tudo e não estava aguentando, meu irmão. Eu conheço pais que falam: pastor, eu daria tudo para trocar de lugar com meu filho quando eu vejo ele doente. Pastor, eu vejo meu filho lá no leito de hospital, eu faria tudo para trocar de lugar com ele. Eu pegaria aquela enfermidade para mim, eu ficaria para mim, querido, porque só um pai sabe o que é ver o filho, ver o filho saindo das suas mãos, ver perdendo um filho. Só um pai sabe a dor que é isso, meu irmão. A dor é tão forte, a dor de perder um filho, a dor de perder um filho seu, uma filha, é tão forte que nem nome tem. Não tem nome, você já parou para pensar nisso? A mulher quando perde o marido, ela é o quê? Viúva. O marido quando perde a mulher é o quê? Viúvo. O filho quando perde o pai é o quê? Órfão. E o pai que perde o filho é o quê? Não tem nome. É uma dor tão forte que não tem nome lógico. Não existe uma lógica, não existe um nome para poder falar qual é essa dor. Não tem nem nome, meu irmão. Agora Jesus, ele está ali. Jesus, ele está vendo um pai que está falando: o meu filho está se cortando, o meu filho está tentando suicídio, o meu filho está tomando remédio. Meu filho, pastor, eu não sei o que acontece. Jesus está vendo esse pai ali. Pastor, mas por que ele estava tentando? O pai falou que o Jesus, tem dia que ele se joga no fogo para se matar, tem dia que ele se joga na água para se matar. É como se fosse os dias de hoje. Pastor, tem dia que ele se joga na frente do carro para se matar. Tem dia que ele se corta todo, ele fica todo cortado, ele já cortou o pulso várias vezes. Querido, imagina a dor desse pai vendo o filho tentar suicídio. E a igreja do Senhor gastando tempo com discussão na internet, gastando tempo com discussão boba no Instagram, no Facebook. Querida, a igreja tem que parar de gastar tempo, ficar gastando o seu tempo com discussão boba em internet, com discussãozinha que fala da igreja A, da igreja B, que fala do pastor tal, do pastor. Tem que parar com isso, meu irmão. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais. A gente precisa gastar tempo indo até essas pessoas para elas serem libertas, pôr a mão na cabeça delas e falar: sai todo espírito imundo. A gente precisa gastar tempo indo no presídio e orando por aquelas pessoas que estão presas, declarando libertação aos cativos. Nós precisamos gastar tempo indo nos hospitais, botando a mão na cabeça daquelas pessoas e declarando cura sobre elas. Meu irmão, nós precisamos gastar esse tempo como igreja, parar com coisa boba. Pastor, mas eu estou na internet brigando, é porque as pessoas não estão aprovando a Lagoinha, não estão aprovando. E quem disse, meu irmão, que Lagoinha vive de aprovação de homens? Quem foi que disse que a gente vive de aprovação dos homens? Nós não vivemos da aprovação dos homens, nós vivemos, meu irmão, daquilo que Deus está entregando para nós. Nós temos uma visão, nós temos um propósito e nós vamos para cima, meu irmão. Nós não vamos ficar gastando tempo discutindo, não vamos ficar gastando tempo falando, meu irmão, em nome de Jesus. Para de tentar mostrar para as pessoas. Você está na Lagoinha, meu irmão, você sabe o que você vive, você já sabe o que você vive. Não precisa ficar provando nada para ninguém. Só essa semana, meu irmão, eu recebi um monte de mensagem. Mais de 5 pessoas mandando para mim, 5, 6, nem lembro mais quantos. Um monte de gente me mandando um monte de mensagem, de vídeos. Olha o que está falando da Lagoinha, olha o que está falando. Eu falei: meu irmão, para de ficar preocupado com o que está falando da Lagoinha. Você vai na Lagoinha, você é membro da Lagoinha, você vive Lagoinha, você sabe que é mentira. Pastor, mas é porque fulano está falando. Leva o fulano para experimentar a igreja. Leva o fulano para poder experimentar o que a gente está vivendo. Você tem que confiar mais no Senhor, meu irmão. Sabe por que você fica preocupado? Porque você não confia. Você tem que confiar mais. Você acredita, meu irmão, que Jesus ele pode mudar a tua história?
Você acredita que Jesus pode curar o enfermo? Alguns acreditam, outros não, né? Você acredita que Jesus pode libertar o cativo? Você acredita que Jesus pode expulsar demônio das pessoas? Você acredita que as pessoas que entraram por aquela porta podem ter uma vida diferente? Podem ser libertas, podem ser curadas? Você acredita que a tua vida financeira pode mudar quando Jesus, Ele tocar nela e falar, vai mudar? Você acredita nisso, meu irmão? Então confia. Porque quem crê, confia e vive. A gente cantou uma vida inteira, meu irmão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E na primeira oportunidade você se abala. No primeiro vídeo que hater faz na internet, no primeiro vídeo que o Fuxico, é o nome Fuxico, irmão, primeiro vídeo que vem você se abala, meu irmão. Por que você está com dúvida? Você está com dúvida, você tem que crer, meu irmão. Por que você continua duvidando do chamado que Ele tem para você? Por que você continua duvidando daquilo que Deus pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer, meu irmão, na sua vida? Você acredita? Você crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Jesus pode fazer? Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus, Ele pode chegar para uma pessoa com uma doença terminal e virar e falar assim, basta, acabou a doença, e a pessoa ser recuperada e não ter mais problema nenhum? Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Vou falar aqui do pastor Paulinho. Vem cá, pastor, corre aqui. Vou falar aqui do pastor Paulinho. Eu pedi permissão para ele se eu podia falar antes. Pastor Paulinho está aqui, meu irmão. Alguns meses atrás, eu estava reunido, os pastores estão aqui, ó. Pastor Fábio, pastor Anjo, pastor Luciano, está ali. Os pastores estão aqui. Alguns meses atrás, ele nem estava nessa reunião. A gente estava numa reunião de pastores aqui, ele não veio na reunião. Alguns meses atrás, a gente estava naquela sala, no gabinete, orando por ele, chorando. Por quê? Porque o médico falou, é terminal. Não tem jeito para ele. Câncer terminal, já espalhou. Não tem jeito. Porque os médicos já tinham dado data. Falou, agora é só esperar. Os pastores são aqueles, sabem. Estava ali chorando naquela mesa. A gente estava ali orando por ele, clamando, Senhor. E eu falei assim, para mim dói, porque eu não quero perder um pastor meu assim. Não quero. Dói. Agora conta aí, pastor, o que aconteceu? Um dia o médico me falou, Paulo, olha, infelizmente a gente não conseguiu retirar tudo e você vai ter que fazer um tratamento. Cara, Deus me fez promessas e elas ainda não aconteceram. E eu tenho convicção disso, sabe? E aí durante esse tempo eu saí aqui correndo porque eu lembrei que eu tinha um remédio da quimioterapia que eu tinha que tomar, fui lá no banheiro. Eu tenho horário. Mas eu entendi que eu queria deixar uma frase para você que Deus falou no meu coração. Quando uma dor e uma doença, você entende o propósito, ela perde a força. E eu entendi o propósito que Deus permitiu que eu passasse por isso. Deus levantou alguns irmãos que me ajudaram, mas o que eu quero te dizer é que em nenhum momento eu duvidei. E no dia, e foi muito interessante, que no dia eu liguei para o pastor Rodolfo e dei a notícia para ele. Falei, pastor, a médica falou que tem um tratamento. Eu estou fazendo ele. E a gente até chorou junto no telefone, sabe? Mas eu quero te dizer, cara, que assim, Deus é bom. Deus me amou. E hoje eu entendo o propósito de tudo que eu estou passando. E um mês atrás a gente fez uma outra ressonância e eu recebi a notícia da minha oncologista, a doutora Decave, que os meus nódulos reduziram em 40%. Glória a Deus, né? Se é para Ele,
Bate mais forte. Isso é o Deus que socorre, meu irmão. Não tem saída mais, ele fala, eu vou lá e vou socorrer. Olha isso. E o mais interessante é que eu estou indo todo dia 1º a Barbacena fazer meu tratamento. E todo dia que eu chego lá acaba virando um culto. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Porque na realidade lá, eu vi pessoas lá com filhos dizendo que tinha uma semana de vida. Uma menina de 6 anos estava lá. Eu tenho uma filha de 5, cara. Mas em nenhum momento eu duvidei de Deus. Em nenhum momento. Eu digo para vocês que eu me sinto curado. Eu estou fazendo, existe um propósito para isso. Existe um propósito. E Deus está cumprindo o propósito dele na minha vida. E eu creio em nome de Jesus. Eu acabei de falar isso com o pastor Rodolfo. A minha médica, eu tinha sessões mensais que viraram de 4 em 4 meses, que agora em setembro ela me deu a notícia, quando viu a minha última ressonância. Ela falou, Paulo, se tudo der certo, até dezembro você está fora dos remédios. E eu acredito que em dezembro eu vou estar fora dos remédios. Amém? Em nome Então de é Jesus. isso. Amém. Meu irmão, isso é o Deus que socorre, meu irmão. Aplaude bem forte a Ele. Meu irmão, pouco tempo atrás a gente estava ali chorando, já pensando como é que vai ser. Vamos orar, estava orando. O pastor Paulinho falou aqui, vou dar um pouquinho mais de detalhe, já tinha espalhado nos ossos tudo. Aí ele me liga, depois que a gente chorou bastante, ele me liga e fala, pastor, vim aqui no hospital, fizeram o exame, o câncer está lá, mas a médica falou que secou, como se tivesse secado, secou. Agora ele vem e falou, reduziu 40%, meu irmão, e vai continuar reduzindo. Igual a história dele, tem outras pessoas aqui na igreja. E eu estou te falando de coisa recente. Tem a irmã aqui, ó, que foi curada de câncer. Está aqui, ó. Fernanda está ali, a Fernanda, gente, cantando aqui. Não sei se vocês lembram, um período que ela ficou um tempinho sem cantar aqui na igreja, deu uma sumida. Ela tirou, foi tireoide. Como? Câncer na tireoide. Tirou, teve que ficar um tempinho sem cantar, mas tirou, está ali, meu irmão. Ela estava com medo, bate o medo, é normal, o medo vem. Pastor Alexandre, há pouco tempo, tantos irmãos, meu irmão, e a gente está falando de câncer, mas tem tanta coisa, que se eu perguntar aqui, todo mundo tem alguma coisa para. A Jaque está aqui, no Covid, a Jaque estava ruim no hospital, né, Jaque? Estava ruim. Eu lembro, talvez ela nem sabe disso, mas eu lembro de um dia aqui na igreja, não, nem na igreja, mentira, foi lá em casa. O Ângelo estava lá em casa, o anjo chorou comigo, falou, pastor, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei o que eu posso fazer. O anjo chorando lá, com medo. E a igreja orando, os irmãos orando, está aí, graças a Deus, meu irmão. Então eu estou te falando de um Deus que Ele pode fazer. Eu estou te falando de coisa recente, eu não estou te falando de coisa lá atrás não, meu irmão. Estou te falando de coisa recente. Eu estou te falando de um Deus que quando você é encurralado, que o inimigo te encurrala, que os seus afrontadores te encurralam, esse Deus fala, não vai ficar assim, eu vou te socorrer. Pastor, mas e as pessoas que não foram curadas e morreram, querido? É como eu te falei, Deus, Ele tem propósito para tudo. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, por que esse homem nasceu paralítico? Por que ele nasceu por que ele nasceu cego? Por que ele está desse jeito, Jesus? Por que ele está cego desde nascença? Não é paralítico, é cego. Por que ele está cego desde nascença? É porque ele pecou ou porque os pais pecaram? E Jesus respondeu, não é porque ele pecou e nem porque os pais pecaram. Ele está assim para que a glória se manifeste, para que Jesus pudesse curar ele naquele dia e a glória pudesse acontecer. Tudo tem um propósito, meu irmão. Tudo tem um propósito. Eu estou te falando é desse Deus. Você tem que crer nesse Deus. Amém? Você tem que crer nesse Deus que pode fazer o impossível, nesse Deus que pode operar o impossível. A gente canta, mas a gente tem que cantar e crer. A gente tem que cantar e crer. Tem a canção, aumenta aí, deixa eu ver o tom. Aumenta aí. Tem aquela canção que fala assim, ó: Deus do impossível não desistiu de mim. Deus do impossível.
Você canta isso? Você crê nisso? Ah, pastor, eu creio. Eu creio que Ele pode fazer. Não, meu irmão. Você crê nisso? Amém, eu creio. Vou te perguntar de novo, você crê nisso? Está melhorando. Começa a acreditar que realmente você está crendo. Meu irmão, você crê nisso que você cantou? Então confia e vive. Confia e vive. Pastor, mas eu estou confiando tanto, não está acontecendo. Aí pode ser por outro motivo, meu irmão. Que motivo, pastor? Porque quando eu falo de filho, esse pai ali com aquele filho, quando eu falo de filho, eu falo de sonho, eu falo de projetos. Todo pai, toda mãe, quando tem seu filho, tem sonho para o seu filho. Tem um projeto, sim ou não? Quem é pai e mãe aí? Seu filho nasceu, você está com um projeto para ele. Seu filho fez 10 anos, você continua sonhando por ele. Fez 15, você continua sonhando, continua tendo projeto. 20, continua. Casou, você continua. Pai e mãe nunca deixam de sonhar pelo filho. Nunca deixam de projetar pelo filho. Então, meu irmão, quando eu falo disso, desse texto, eu estou falando de quem é gerado. Eu estou falando de quem nasce. E aí, meu irmão, pode não estar dando certo, é por outra coisa. Pastor, a minha empresa fechou. Fechou porque você abriu. Porque se em vez de você abrir, você tivesse gerado em Deus e deixado nascer, não tinha fechado. É porque você abriu na força do seu braço. Tem pastores amigos meus fecharam a igreja, e continua acontecendo isso, de fechar a igreja. Pastor, minha igreja fechou, eu abri uma igreja, a igreja fechou. Fechou porque você abriu na força do seu braço. Porque se você tivesse gerado e tivesse deixado nascer em Deus, não tinha fechado. Pastor, tem coisa que eu faço que não dá certo, porque você não está gerando. Você não gerou em Deus. Você não deixou nascer. Pastor, mas eu gerei em Deus e não está acontecendo. Meu irmão, até para nascer precisa de 9 meses, querido. Espera o processo de Deus. Pastor, mas já passou 9 meses. E quem disse que o processo de Deus para você é 9 meses? Para alguns o processo de Deus vai ser 1 mês. Para outros o processo vai ser 5 meses. Para outros vai ser 9 meses. Para outros vai ser 1 ano. Para outros vai ser 2, 3, 4. Meu irmão, só espere e confie em Deus. Se você gerou e deixou nascer em Deus, espere e confie. São dias, meu irmão, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos entender aquilo que nós estamos gerando. São dias que eu e você precisamos entender o que estamos gerando, e nós precisamos gerar algo em Deus. Quando eu gero algo em Deus, pegue isso para a tua vida. Quando eu gero algo em Deus, vai nascer. E se nascer do que foi gerado em Deus, até você vai perder o controle. Você vai perder o controle, porque Deus vai começar a abençoar, Deus vai começar a fazer, Deus vai começar a tocar. Você vai ver como é que Deus vai começar a girar isso, meu irmão. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer. Mas não é porque você faz, é porque Deus está fazendo. É porque Deus está fazendo. Aí você entra numa crise. Você entra numa crise porque, pastor, estou tentando fazer e não está dando certo. Meu irmão, você está fazendo e não está dando certo. Se foi Deus que mandou você fazer, descansa, Ele vai vir te socorrer. Mas se você está fazendo e não foi Deus que mandou você fazer, querido, vai dar tudo errado. Porque é você que está fazendo, não é Deus. Quem está me entendendo? Olha o verso 23. Se podes, disse Jesus. Vamos ler bem forte essa parte. Se podes, disse Jesus, tudo... Fala com mais fé. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tem alguém que crê aqui, pelo amor de Deus? E no verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio. E ele fez um pedido para Jesus: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai do menino fez o quê? Um pedido. Um pedido. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida? Porque talvez você está pedindo no lugar errado. Enquanto você continuar pedindo, meu irmão, nas mentorias com coach, não vai alavancar.
Enquanto você continuar pedindo na internet, não vai acontecer. Enquanto você continuar pedindo para aquele amigo que tem um network top, meu irmão, não vai para frente. Não, já sei, eu tenho uma pessoa que eu conheço, o network dele é grande, ele tem uma rede muito top, e ele conhece todo mundo, e ele conhece o fulano, que conhece o ciclano, que vai conseguir me ajudar. Enquanto você estiver se apegando a isso, meu irmão, não vai acontecer. Mas o dia que você for procurar a pessoa certa, e gritar para ele: Deus, me socorre, ele vai te ouvir, ele vai ouvir o teu clamor. Então para de procurar em todo mundo e menos em Deus, meu irmão. Começa a procurar em Deus. Começa a procurar em Deus. Talvez você está vendo o diabo acabando com a sua vida. Talvez você está vendo o diabo acabando com os seus filhos. Talvez você está vendo o diabo acabando com a sua família. Você está vendo isso acontecer e está olhando de braços cruzados, meu irmão. Você precisa clamar a Deus: meu Deus, me socorre, Senhor, Tu que fizeste os céus e a terra. Oh meu Deus, Você abriu o mar vermelho, separou o sol, Você fez as muralhas caírem. Deus, eu estou clamando para esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o meu Deus, porque eu entreguei a minha vida para Você. Eu estou clamando ao Deus de Israel: socorre-me, ao Senhor dos exércitos, socorre-me, ao Deus que vence todas as batalhas, socorre-me. Eu estou clamando ao Senhor, Ele vai vir ao seu socorro, meu irmão. Verso 25, quem está comigo ainda, diga amém. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Espírito o quê? Espírito? Não sabia que diabo era mudo e surdo também, e aí? Espírito, eu ordeno, deixa e nunca mais entra nele. Mudo e? Meu irmão, você sabia que 80% dos surdos, eles têm as suas cordas vocais perfeitas. 80% das pessoas que são surdas têm as cordas vocais perfeitas. Mas por que eles não falam? Porque eles não ouvem. Eles não falam porque eles não conseguem ouvir. Como é que eles vão falar? Eles não sabem o que é falar. Eles não sabem qual é o som, eles não sabem pronunciar. Então eles não vão falar. Por que eles não vão falar? Porque eles não. E o que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que você parou de falar? Sabe por que você parou de profetizar? Sabe por que você parou de adorar? Sabe por que você parou de declarar bênçãos? Sabe por que você parou de falar com as pessoas? Porque você parou de ouvir. No tempo que você ouvia, você conseguia anunciar. Por isso que você não prega mais para as pessoas. Por isso que você não fala mais do amor de Deus para as pessoas. Por isso que você não leva a palavra a outros lugares. Por quê? Porque você parou de ouvir. Como assim, pastor? Às vezes, isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas às vezes, você vê uma coisa na internet, falando mal, vou me usar para eu não usar ninguém fora, vou usar a liderança aqui. Às vezes você ouve falando mal do pastor Rodolfo na internet, desceram o pastor Rodolfo, falaram mal dele, falaram um monte de coisa, e vieram até com algumas provas contestáveis, mas está lá, falando mal, e aí aquilo lá fez você pensar: não, o pastor Rodolfo fez isso? Não tem mais a minha credibilidade. E aí você até vem no culto, você senta, participa do culto, você está até aqui escutando a pregação, mas porque aquilo que você viu, você achou demais, você fechou os seus ouvidos, e você até escuta a pregação, mas você não mais ouve. Um pastor da igreja vem pregar, e você fala: não, eu não vou ouvir esse pastor ele nem dá o exemplo, ele não faz isso, como é que ele está no altar, como é que ele está fazendo isso, não quero ouvir ele. E você até vem e senta no culto, mas fica no celular, fica conversando,
fica voando, pensando em outras coisas, e você não ouve. Nosso pastor, um monte de gente atacando nosso pastor na internet, atacando o pastor André, atacando Lagoinha, atacando e tudo, e você fecha o seu coração, e você até vem na igreja, mas você não mais ouve. Meu irmão, sabe qual é a estratégia de Satanás para esses dias? Nós vivemos numa geração que a estratégia de Satanás é essa: eu vou fazer um barulho tão absurdo na internet, que o som que sai da igreja não será mais ouvido. Eu não estou falando de barulho natural, não estou falando de colocar o som no máximo, na potência máxima, e a gente gritar, e a gente falar, e aumentar o volume do som. Não estou falando disso não, querido. Estou falando que o barulho que Satanás está fazendo na internet, o barulho que Satanás está fazendo em Instagram, em rede social, em jornais, em televisão, o barulho que Satanás está fazendo é proposital. Para quê? Para que você pare de ouvir o que está sendo liberado do altar, para que você pare de ouvir o que está sendo liberado por profetas, para que você pare de ouvir o que está sendo liberado pelo teu pastor, para que você pare de ouvir o que está sendo liberado da casa de Deus, da igreja do Senhor. Satanás, ele sabe que se ele fizer você parar de ouvir, ele cala a tua voz, e aí você não consegue pregar mais, você não consegue mais falar do amor dele, você não consegue mais testemunhar, você não consegue mais adorar. Tem muita gente, meu irmão, deixando de ouvir o som que vem dos céus, para poder ouvir o barulho que Satanás faz lá fora, para poder ouvir o barulho que Satanás está fazendo na internet. Agora o Espírito era o quê? Verso 26. E o Espírito gritou. Então ele não era mudo. Ele não era mudo. Ele gritou. Não era o Espírito que era, mas ele estava fazendo aquilo com aquele menino. Ele gritou, e eu vou terminar já, se o louvor quiser subir. Ele gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como? O menino ficou como? A ponto de muitos dizerem: Jesus expulsou o demônio. Alguém olhou o menino caído e falou assim: morreu. O menino morreu. Morreu aí. Meu irmão, esses são dias em que as pessoas, elas podem até olhar para você e pensar: morreu. Tem gente aqui vivendo isso. As pessoas olharam para você e pensaram: morreu, acabou. Olha lá, lutou, tentou, mas morreu. As pessoas olharam para o Rafael e falaram: morreu, acabamos com o Rafael agora. Quem é Rafael em Lafayette? Morreu, acabou Rafael. Talvez essa é a sua história. Algo aconteceu com você, empresa faliu, as coisas foram acontecendo, você não conseguiu mais avançar, e quando Jesus entrou na sua vida, ele disse: basta. E aí parou tudo. As pessoas olharam e falaram: pronto, agora acabou mesmo, agora morreu. Estava ruim, agora ficou pior, hein? Morreu. Talvez essa é a sua história. As pessoas estão olhando para você e falando: não tem jeito mais. Até tentaram, até olharam e tentaram, oraram, pediram oração na igreja, o pastor veio aqui, orou, eles até tentaram, mas aí morreu. Mas Jesus, o verso 27, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou. Esse é o Deus que socorre. Ele pegou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. E o que ele fez? Ele entregou para o pai. Pai, está aqui teu filho, toma aqui teu filho, pega aqui o teu filho. Querido, deixa eu profetizar para você, levanta a tua mão. Estes são dias de restituição na tua vida. Você crê na restituição? Esses são dias de restituição na tua vida. Deus, ele vai trazer vida naquilo que já estava morto. Deus, ele vai te socorrer, e aquilo que as pessoas já olhavam e falavam: não tem jeito mais, morreu. Deus vai te socorrer e vai trazer restituição, vai trazer vida onde havia morte, vai trazer cura onde havia doença, vai trazer renovo onde havia desistência, vai trazer, meu irmão, força aonde você não encontrava mais. Deus vai te socorrer.
Verso 28. E nós vamos terminar. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Quando Jesus expulsou o demônio e o demônio saiu, Jesus foi para onde? Jesus foi para onde? Jesus foi para onde? Para casa. Lá na casa, Jesus deu a revelação. Querido, pega essa palavra para você. É em casa que a revelação vem. E aí eu quero fazer 2 paralelos sobre essa casa com você. Primeiro, a tua casa. Em casa a revelação vem. É na tua casa. Estou preparando uma mensagem para a semana que vem. E isso está muito forte. Isso está muito forte. Jesus, ele faz algumas coisas que ele precisa fazer em casa. Deus faz algumas coisas que ele faz em casa. Como assim, pastor? O profeta chegou para aquela mulher que o filho tinha morrido, virou para aquela mulher, subiu para o quarto e falou com ela, fecha a porta da casa. O profeta encontrou uma outra mulher que precisava do azeite, virou para aquela mulher e falou, entra para dentro da tua casa e fecha a porta da tua casa. Lá em Êxodo, quando o espírito da morte ia passar, o que Deus falou? Entra todo mundo para dentro de casa e fecha a porta da casa. Jesus foi curar uma menina, foi levantar uma menina que tinha morrido. E o que ele fala com os pais? Vai entrar somente eu, os pais, e fecha a porta da casa. O que o senhor está querendo falar, pastor? Estou querendo dizer para você, meu irmão, para de ficar expondo a tua vida. Para de ficar abrindo as portas da sua casa e ficar expondo a tua vida, expondo os seus sonhos, expondo os seus planos. Por quê, pastor? Porque se você fechar a porta da casa e parar de expor a tua casa, parar de expor a tua vida, a revelação vai vir. Expõe demais, fala menos, para de expor, para de colocar. Essa é a primeiro paralelo. E o segundo, pastor, a revelação vem na casa. Que casa, pastor? Essa casa. Eu estou falando dessa casa, estou falando da igreja do Senhor. Querido, é nessa casa que a comunhão vem, é nessa casa que a revelação vem, é nessa casa que a unção vem. Talvez você está aqui nessa noite e você se afastou de casa, você está longe da casa. Eu estou falando da casa igreja, que fique bem claro isso. Talvez você está aqui e você fala, pastor, não dá, eu não aguento mais. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você sabe disso. Você sabe que os melhores dias da sua vida você viveu dentro de uma igreja. Os melhores dias da tua vida você viveu na casa. Pastor, não, eu tive momentos de alegria lá fora. Alegria passageira, porque você se alegrava numa noite e no outro dia vinha a enxaqueca, vinha a dor de cabeça, vinha o corpo doendo. Agora aqui, meu irmão, você vive uma alegria eterna. Pastor, não, aqui na igreja eu passo raiva. Querido, deixa eu falar uma coisa, conviver com pessoas é assim. Mas é tão bom a gente saber que a gente pode estar aqui, às vezes tem um arranhão. O que é isso? É ferro afiando ferro, meu irmão. Jesus às vezes permite um irmão que vai ficar te perturbando para poder afiar você. Ferro afia ferro. Mas é muito melhor você estar aqui dentro, que você está em casa, do que estar lá fora. É muito melhor. Então você sabe que os melhores dias da sua vida você passou em casa. Foi em casa que você encontrou Jesus. Foi em casa que você teve revelação. Foi em casa que a unção veio. Foi em casa que você recebeu o poder. Foi em casa que você sorriu. Foi em casa que você se alegrou. Foi em casa que você chorou, mas tinha alguém para chorar junto com você. Foi em casa que você pensou em desistir, mas alguém pegou você e falou, não, você não vai desistir, eu vou continuar, nós vamos caminhar junto. Foi em casa, meu irmão, que você encontrou renovo. Foi em casa que você encontrou amigos. Foi em casa, eu estou falando com você, meu irmão. Jesus, ele foi para casa, e em casa ele trouxe a revelação. Se você, meu irmão, quer receber a revelação, da unção, do poder, da cura, daquilo que Jesus ele tem para você, você não pode sair de casa. É em casa que vem a revelação. E no momento da revelação, você está em qualquer lugar, menos em casa. Você está aqui, meu irmão, os melhores dias da sua vida foi em casa, foi na igreja.
E eu tenho certeza que Jesus te trouxe aqui hoje para poder falar com você. Tudo que você está passando, tudo aquilo que está acontecendo com você, toda a afronta que você está acontecendo, Deus Ele vai te socorrer. Mas é voltando para casa que você vai ter a revelação. Deus Ele vai te socorrer, meu irmão. Isso é inegável. Deus Ele vai te socorrer. Mas, meu irmão, nós não somos daqueles que se contentam apenas com o socorro. Nós queremos mais. Nós queremos a revelação. Nós queremos a unção, queremos o poder. Nós queremos mais. Amém. Você crê nisso? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Adore o Senhor, adore.